Olá galera, eu sou o professor Daniel Sena, essa é a Biologia de Infinitas Possibilidades e eu quero convidar você a prestar bem muita atenção nesse que é a nossa aula de abertura, a nossa aula número 1. Eu quero convidar você a entender o que significa a biologia, entender quais são as bases dessa disciplina, quais são os campos, o que é que eu posso estudar, como é que eu posso definir biologia? Será que a definição que eu tenho é realmente a mais aceita? É o conceito mais moderno? Vamos investigar juntos, dentro da Biologia de Infinitas Possibilidades, o conceito de biologia. Beleza? Vem comigo! Bem, pessoal, para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro encontro, nós queremos conversar com você sobre uma coisa que é muito importante, o conceito de biologia. Mas antes, eu queria convidar você a participar dos nossos canais virtuais. É através deles que você vai se manter sempre atualizado e vai poder saber quando a aula número 2, a aula número 3 e, enfim, os próximos módulos estarão disponíveis. Então, eu queria convidar você a acessar o Facebook /Biologia Infinita, o Instagram @Biologia Infinita e o nosso canal no YouTube Biologia Infinita. Não deixa de curtir, não deixa de dar o teu joinha, não deixa de assinar o nosso canal para ficar por dentro de tudo que vocês vão precisar, tá certo? Vamos juntos viver essa biologia de infinitas possibilidades. Pessoal, essa aula é uma aula introdutória, significa dizer que a gente vai abrir os nossos trabalhos. E para tal, a gente quer convidar você a entender o que é biologia, é entender a biologia enquanto ciência, biologia como uma ciência. Quais são as bases dessa discussão? Será que o conceito que eu tenho é realmente verdade? Vamos viajar juntos, eu e você? Primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de biologia. Moçada, todo mundo na escola aprendeu que a palavra biologia é a aglutinação de dois termos gregos. Bio, que quer dizer vida, e logia, que vem lá do grego logos, né? E quer dizer estudo. Logo de cara, as pessoas fazem aquele conceito bem pragmático de biologia. Biologia seria, portanto, o estudo da vida. Esse conceito ele tem um fundo de verdade, é um conceito histórico, é um conceito clássico, mas hoje em dia ele não cabe mais tanto nos novos moldes de pensamento filosófico do século XXI, e eu queria te provar por quê. A palavra vida é uma palavra que a gente não consegue definir muito bem. O problema todo está no entorno dela. Essa palavrinha mágica aqui, ela vai se enquadrar como um conceito primitivo. A gente sabe o que é, ela tem suas premissas, tem suas aplicações, mas a gente não tem uma definição. A definição de vida ela é bem vaga e dependendo do campo da biologia, ela vai se aplicar de uma forma diferente, tá certo? Por exemplo, para a citologia, vida significa as reações químicas que acontecem dentro de uma célula, certo? Que a gente pode definir isso como metabolismo, tá joia? Para a fisiologia, vida é o fato de todos os sistemas e órgãos estarem trabalhando de maneira harmônica, estarem funcionando, tá certo? Então esse conceito vida, ele é muito amplo, tá certo? E a gente não chega num ponto muito óbvio. Por causa disso, a gente não pode definir biologia como um estudo da vida, propriamente dito. Apesar desse ser um conceito clássico e estar em todo o livro de biologia. Queria convidar você só a aprofundar um pouco mais nas ideias do que significaria a palavra biologia para juntos a gente chegar num consenso, numa ideia um pouco mais ampla. Esse é o termo histórico, esse é o termo que todo mundo sabe, o estudo da vida, é assim que a gente compreende mais ou menos a biologia, tá certo? Esse conceito ele não está errado, talvez ele esteja incompleto. Para a gente entender um pouquinho o que significa esse conceito de biologia, queria colocar você já no contexto. Antes de mais nada, a biologia ela é uma ciência natural. Isso mesmo. O que significa uma ciência natural? Ela vai estudar a natureza, ela vai focar naquilo que acontece no planeta Terra, tá certo? Ela é uma ciência relativamente nova, viu? A partir do século XVIII e iniciozinho do século XIX, a biologia surge como ciência. Ela surge como um padrão, tá certo? Para a gente estudar a natureza. O grande problema para a gente estudar biologia, repito, está no conceito de vida. Vida é uma palavra muito difícil. Tão difícil que o Michel Foucault, um filósofo francês, ele falou para a gente uma frase muito forte, que está nos livros de biologia clássico do ensino médio e do nível superior. Ele diz, no seu discurso, que até o fim do século XVIII, a vida não existe.
existem apenas seres vivos. Claro que ele está permeando o conceito filosófico, claro, de biologia, de vida, mas assim, a gente tem uma larga compreensão do que significa seres vivos, mas a gente pouco sabe o que significa vida. Então torna difícil essa definição que a gente sai da escola. A biologia, professor, é o estudo da vida, isso aí eu já sei. Tá, então me define vida aí, velho. Gasta um tempinho aí filosofando sobre o que seria essa tal dessa vida. Como a gente não consegue definir, a gente não vai estudar a vida. A gente precisa de um conceito um pouco mais legal. Mas vamos junto, a gente tá chegando, sem muita pressa. Um cara chamado Lamarck, na verdade o nome dele é Jean-Baptiste, entre outros nomes lá, e ele era Conde de Lamarck. E aí nas suas publicações, esse cara ficou muito famoso lá no estudo da evolução, talvez você já tenha ouvido falar no nome dele, mas a gente vai trazer ele agora como um filósofo inicial da biologia, tá certo? Ele lá no meio da sua vida, ele diz pra gente que os seres vivos, eles poderiam se diferenciar dos seres não vivos. E ele propôs a primeira divisão da natureza aí, oficialmente, que a gente tem. Esses dois grandes grupos seriam seres inorgânicos e os seres orgânicos. Seres inorgânicos seriam aqueles seres sem organização corporal. Então, esses caras, eles não teriam corpo. E os seres orgânicos com organização corporal. Essa galerinha aqui apresentaria uma estrutura, tá certo? E essa estrutura, ela estaria viva. Claro que a gente pode ampliar esse conceito, não era do Lamarck, mas a gente pode entender isso aqui como sendo uma célula. Por que não? Essa estrutura pode ser aquela boa e velha e famosa, menor unidade de vida. Concordam? Então, vamos continuar, tá certo? Seria mais ou menos por aí, sem nenhum problema. Outros caras, né, dois alemães historiadores naturais, o Gottfried e o Lorenz, eles propuseram que a biologia deveria ser o estudo dos seres vivos. Veja que essa definição, esses caras, eles são bem antigos. Eles estão aqui, ó, muito antes de mim e de você. E eles já propuseram a ideia de que a biologia deveria ser a ciência que estuda os seres vivos, pessoal. Isso tem uma conotação muito especial para a gente, é muito diferente. Vida é uma palavra que a gente não consegue definir, então fica difícil a gente trabalhar com esse tipo de situação. Mas seres vivos a gente consegue definir, ser vivo a gente consegue trabalhar. Perceba que os conceitos antigos, eles não foram muito engajados nos livros. A gente prefere o conceito mais rápido, mais fácil. Mas um conceito mais generalista a gente pode dar. Se a gente for analisar a biologia como ciência e a gente for criar uma timeline, eu tive essa ousadia, a gente pode entender a galerinha lá do período jônico, né, os conhecidos jônios, lá do século 7 até o século 4 a.C. A gente pode pegar, por exemplo, Tales de Mileto, esse cidadão aqui. Esse cara, ele já era um naturalista, tá certo? Ele faz parte de uma corrente de pensamento que desmistifica um pouquinho aquela questão da religião como explicação para tudo e já traz as ciências como sendo uma coisa natural, um fenômeno natural aqui na Terra, que deveria ser estudado como tal, sem tanta explicação mística, tá certo? A gente pode entender que a partir daqui surgiu uma curiosidade oficial, escrita, do que seria a natureza e os seus fenômenos relativos, dentre eles, os seres vivos. Depois a gente tem Hipócrates como um grande ícone também, porque o Hipócrates ele é conhecido como o pai da medicina. Ele conduziu alguns estudos por metodologias um pouco diferentes das que a gente usa hoje em dia, o tal do método científico, por exemplo, mas ele conseguiu estudar muita coisa sobre a relação dos seres humanos entre si, com doenças, com o meio ambiente, tá certo? Talvez por isso ele tenha ostentado esse título de pai da medicina. Depois a gente tem Aristóteles. Não existe biologia sem Aristóteles, pessoal. Esse é um cara que a gente deve conhecer de pertinho se a gente quiser saber o que é biologia. Porque Aristóteles trouxe para a gente um monte de ideias legais filosóficas e foi o cara que chegou a descrever mais de 500 espécies. Esse cara ele tem livro explicando o que é botânica, o que é zoologia. Esse cara falou da classificação de um bocado de plantas, de animais. Ele tem livro de peixes, de répteis, de anfíbios. E o melhor, viu? Tá aí na internet de graça, em PDF para você baixar. E tá em qualquer
qualquer livraria e biblioteca do mundo todo. Você pode comprar ou você pode locar e ler na sua casa os trabalhos de Aristóteles. Não há biologia sem Aristóteles, que fique bem claro. Esse é um cara fundamentalmente importante na história da biologia. Esse mesmo cara foi o que criou a teoria da geração espontânea, ou a biogênese. Nós vamos conversar sobre isso num próximo encontro. E aqui, moçada, no Renascimento Cultural, permeado pelo tal do iluminismo, um fenômeno cultural que marcou a Europa a partir do século XIV, que colocou o homem como centro de tudo, né? O antropocentrismo, colocou a razão na frente da emoção, colocou a ciência no lugar da religião. Tudo era muito místico na Idade Média, e até a Idade Média, melhor dizendo. Mas a partir daí o homem começou a se desligar um pouco dessa ideia do místico e começou a perceber que os fenômenos naturais, e que incluem os seres vivos, eles eram plausíveis de um estudo sistemático sem necessariamente recorrer ao misticismo. Então, nesse rompimento, a biologia se engaja e se torna uma ciência que vai estudar a anatomia e a fisiologia de boa parte dos seres vivos. Claro, a maioria das observações são feitas de maneira macroscópica. A ideia de microscópio, entre outras, elas vêm um pouco mais adiante. Mas é muito importante a gente ter um conhecimento de que a biologia ela foi evoluindo aos poucos, apesar de ser uma ciência relativamente nova. Ela se constitui como ciência há pouco tempo atrás. O conceito mais moderno, para a gente finalizar esse primeiro encontro da gente, sobre o que poderia ser biologia, a gente pode entender que esse bio aqui ele não está apontando para a vida em si, mas para o objeto que tem vida na natureza, ou seja, essa ciência está intimamente ligada aos seres vivos. E sobre isso eu quero deixar duas palavrinhas para você pensar. Primeiro, biologia ela é uma ciência. Ciência requer metodologia científica, requer método científico, requer pensamento filosófico e prático científico. Sobre isso a gente vai conversar na nossa próxima aula. E logo em seguida, seres vivos. Nós precisamos ter uma conversa frente a frente sobre o que significa ser vivo. Então, numa dinâmica mais moderna, a gente entende que a biologia é uma ciência que estuda seres vivos. Mas os seres vivos eles não estão isolados da natureza uns dos outros. Eles estão interagindo o tempo todo entre si, espécies diferentes da sua, com o meio abiótico, ou seja, com o meio físico, temperatura, pressão, disponibilidade de água, sais minerais, tipo de solo, né? Qual é o clima onde ele vive, tudo isso interage com o ser vivo. E se torna objeto de estudo da biologia também. Em determinados momentos a gente tem que estudar o clima para poder entender um bioma. A gente precisa estudar a água, porque ela constitui o ser vivo, porque ela interage diretamente com o ser vivo. A gente precisa estudar a atmosfera, a camada de ar. A gente precisa estudar o ar, porque o ar interage diretamente com os seres vivos. Tá certo? Então, guarda essa definição aí, porque ela é muito importante para permear todo o estudo da biologia. Tá certo? Queria muito que você guardasse esse conceito mais moderno de biologia. É a ciência que estuda os seres vivos e tudo que com eles se relaciona. Guarda essa definição, porque é ela que a gente vai usar aí durante o nosso curso. Para as próximas aulas, para os nossos próximos encontros, já te dou a dica. Você vai guardar a palavra ciência e vai guardar a palavra seres vivos. Eles serão temas das nossas aulas de número 2 e número 3. Na próxima aula eu quero conversar com você sobre o que significa ciência. Logo em seguida, seres vivos. Para que você possa entender o conceito de biologia, possa entender por que ela é uma ciência e se ela estuda os seres vivos, o que é um ser vivo? Por que teu smartphone, a tua Smart TV, o teu tablet, eles não são seres vivos? Por que eu e você somos? Por que uma bactéria é um ser vivo? Vamos destrinchar essas coisas? Legal? No nosso próximo encontro a gente conversa mais sobre isso. Pessoal, essa foi só nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Fica aqui meu muito obrigado a você que está aí curtindo a nossa página, que está nos acompanhando. E eu queria que você desse aquele like, aquele joinha aqui embaixo, assinasse o canal para ficar por dentro do lançamento da aula número 2 e da aula número 3. A gente sempre vai trazer uma proposta mais inovadora para você, com vídeos, com animações, mas para isso você tem que se manter atualizado. Fica por dentro do nosso canal. Nosso muitíssimo obrigado a vocês. Uma boa noite.